Olá, querido estudante, seja bem-vindo ao canal do professor Ranieri Andrade. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a associação de resistor. É importante que, para compreender a associação de resistor, o que significa associação de resistor, você saiba, claro, o que é um resistor, você saiba saiba o que é que fala a lei de Ohm, o que é que ela afirma, você saiba calcular a intensidade da corrente elétrica em um circuito e saiba fazer cálculos relacionados à lei de Ohm com resistores. No canal você encontra algumas aulas falando sobre esses assuntos, inclusive com resolução de exercícios. Então veja aqui uma configuração de determinados resistores, né, interligados dessa forma. Perceba que os três resistores aqui, eles estão sendo alimentados por uma fonte de tensão U, e a corrente elétrica que sai da fonte, ela passa por todos os resistores da mesma forma, ou seja, a corrente elétrica que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2, que é a mesma que passa no resistor 3. Então aqui você tem o que a gente chama de associação em série de resistores. Uma associação em série, a corrente elétrica que alimenta o circuito é a mesma corrente elétrica que alimenta cada resistor individualmente. Assim, nós temos essa configuração de resistores que tem uma corrente elétrica que é a mesma, passando por todos eles. Agora perceba que essa fonte de tensão aqui, total, ela irá se dividir para os resistores, de acordo com suas resistências. No R1 existe uma tensão 1, no R2 existe uma tensão 2 e no R3 existe uma tensão 3. Essa tensão ela se divide de acordo com as resistências que cada resistor possui. Assim, nós temos a seguinte ideia: a tensão total no circuito é igual à tensão que cai para o resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3. Da lei de Ohm, nós temos que essa tensão é igual à corrente elétrica vezes a resistência. No caso, sendo a tensão total, é a corrente elétrica vezes a resistência total. Isso no resistor R1, onde a tensão é 1, você tem que essa tensão é igual à corrente vezes a resistência desse resistor 1. E assim por diante. No resistor 2 é a corrente elétrica vezes o R2. No resistor 3 é a corrente elétrica vezes o resistor R3. E assim por diante, tendo um número infinito de resistores, a ideia matemática se configura dessa mesma forma. Cancelando as correntes elétricas, já que elas são iguais no circuito, você tem dessa relação matemática o que a gente chama de resistor equivalente, que é igual ao R1 mais o R2 mais o R3. Esse resistor equivalente, ele seria um resistor, certo? Que tanto de forma física quanto de forma matemática, ele tenha o mesmo valor, a mesma propriedade, ele realize o mesmo trabalho e a mesma atividade que esses três resistores juntos. A gente chama assim de resistor equivalente. E para calcular um resistor equivalente de uma associação em série, basta que você some todas as resistências que existem no circuito. Por exemplo, suponha que aqui você tenha R1 igual a 3 ohm, R2 igual a 6 ohm e R3 igual a 1 ohm. O resistor equivalente, no caso esse aqui, seria 3 mais 6 mais 1, que resultaria em uma resistência de 10 ohm. Ok? Então, numa associação em série, basta que você faça a soma das resistências.
Outro tipo de associação, e que é interessante nós conversarmos sobre ela, é o que a gente chama de associação em paralelo. Então, você tem numa associação em paralelo a seguinte configuração. Ela vai ser alimentada por uma fonte de tensão. Então, você tem aqui 3 resistores. E essa fonte de tensão ela vai ser a mesma para todos os resistores, ou seja, numa associação em paralelo, a tensão total do circuito é a mesma tensão individual para cada resistor. Então, se a tensão total aqui fosse de 6 ohms, fosse de 6 volts, a tensão em cada resistor também seria de 6 volts. A tensão aqui ela é a mesma para todos os resistores. O que acontece é que a corrente elétrica que sai da fonte, ou seja, a corrente elétrica que alimenta o circuito, ela se divide. Nesse caso aqui, uma parcela dela viria para o resistor R1, outra parcela dela para o resistor R2 e outra parcela dela para o resistor R3. É interessante ressaltar que essas correntes elétricas elas voltam a se encontrar aqui, ou seja, nesse ponto, nesse nó, as 3 correntes elétricas no resistor R1, R2 e R3 se encontram aqui, então ela chega na fonte da mesma forma no qual ela saiu. É claro que, de forma real, existe uma perca, né, na intensidade dessa corrente elétrica, mas imaginando que o circuito seja alimentado por uma fonte ideal, a corrente elétrica que sai é a mesma que entra, ou seja, a corrente elétrica que entra no circuito é a mesma corrente elétrica que sai do circuito, ok? Então, da lei de Ohm, a gente pode verificar que essa corrente elétrica aqui, quando ela chega nesse nó, ela se divide, e nesse nó aqui, essas correntes elétricas voltam a se encontrar. Então, nós temos que a corrente elétrica I1, no caso I total, é igual a corrente elétrica I1 mais a corrente elétrica I2 mais a corrente elétrica I3, né, mais um número infinito de resistores. A corrente total seria a soma das resistências para uma associação em paralelo. Na lei de Ohm, é definido que a corrente elétrica total é a tensão, no caso, dividido pela resistência total. E a corrente elétrica no resistor 1 é a tensão dividido pela resistência 1. No resistor 2 é a tensão pelo resistor 2. No resistor 3 é a tensão pela resistência 3 e assim por diante. Se tiver um número N de resistores, o enésimo resistor ele tem sua corrente elétrica definida pela tensão dividido pela sua resistência. Isso aqui é o que nos fala a lei de Ohm, certo? Dessa situação, observe que como a tensão é total, é possível eliminar ela da equação. Então, eliminando aqui as tensões, você tem uma configuração matemática do que a gente chama de resistor equivalente. Okay? Então, em uma associação em paralelo, o resistor equivalente você calcula dessa forma. 1 sobre o Req é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Não importa o número de resistores que você tenha, se eles estiverem associados em paralelo, você resolve através dessa relação matemática. É claro que, para uma situação em que você tem apenas 2 resistores, e na maioria das vezes as pessoas resolvem dessa forma, você simplesmente, para determinar o resistor equivalente, você pega o resistor R1 vezes o resistor R2 e divide pela soma da resistência entre eles, ou seja, R1 mais R2. Isso é válido apenas para um conjunto de 2 resistores, né? Geralmente as pessoas, quando vão resolver, se tiver mais de 2 resistores, elas vão dividindo de 2 em 2,
ou resolvem de 2 em 2 até chegar a um resultado final. Então fica a seu critério, ok? Na maioria das vezes as pessoas, os estudantes, utilizam essa relação. Para o caso que você tenha um número de resistores em paralelo e que essas resistências sejam iguais, né, esses resistores tenham a mesma resistência, você simplesmente pega o valor de uma resistência, que é igual a todas as outras, e divide pelo número de resistores. Lembrando que essa relação aqui é válida apenas para associações em que os resistores estejam em paralelo e que a resistência seja igual para todos os resistores, ou seja, que os resistores tenham o mesmo valor de resistência. Outro fator interessante, pessoal, na associação em paralelo é que a resistência equivalente ela vai ser sempre menor do que o menor resistor que tiver no circuito. Então, sempre que você for calcular uma associação de resistor em paralelo, verifique o valor da resistência do menor resistor. O resultado do seu cálculo precisa ser menor do que o valor da resistência do menor resistor, certo? Fique ligado, assista ao próximo vídeo, nele eu resolvo questões sobre esse assunto. Então a gente fica por aqui na aula. Foi um prazer na verdade é um prazer estar com você nesse momento. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.